Este é um futebol muito chato. O tempo de Corleto passou. É uma vergonha. Eles não fazem nada, não correm, não jogam, não têm ideias. É um pesadelo. Anarquia tática absoluta. Jude tem tanta vontade de ir ao trabalho quanto eu. Pela manhã, os torcedores do Madrid deixaram o estádio muito antes do apito final da partida da Liga dos Campeões contra o Milan e, como podemos ver, estavam muito irritados. Este é o verdadeiro fundo que o Madrid atingiu após 2 derrotas consecutivas no Santiago Bernabéu para Barcelona e Milan. Mudar algo será difícil, mesmo considerando a experiência de Carlo. A equipe joga de forma muito aberta. Milan e Stuttgart tiveram mais posse de bola do que o Madrid. O equilíbrio na posição de Jude foi rompido. Ele ainda está tentando encontrar seu lugar, dizem os especialistas. Enquanto isso, Marco informa que Carlo começou a ter problemas com o vestiário. Desde o primeiro jogo da temporada, o treinador tentou transmitir aos jogadores a importância da atitude em relação ao trabalho, mas como vemos pelos resultados, os jogadores não o ouviram. Nem mesmo a esposa de Valverde aguentou e escreveu o seguinte: "Eu preciso desligar isso porque vou ser presa." Onde Federico joga melhor? É na posição de volante. Do que vocês estão falando? Quando diabos eles finalmente entenderão que Valverde não é um ponta? Perguntas e mais perguntas, não tanto aos jogadores, mas já ao treinador principal do Madrid. Desde o início da temporada, as perguntas se acumularam. Observamos se haveria progresso. O quão visível é esse progresso no jogo? Não encontramos esse progresso e, no final, estamos perdendo a paciência. Estamos muito irritados. Estamos muito bravos, porque a derrota não é o clássico, agora a derrota para o Milan e não há futuro algum sobre o que poderíamos falar há um mês ou 2. Além disso, surgem cada vez mais informações e opiniões de que Carlo não está se saindo bem nesta temporada e que ele precisa urgentemente de uma substituição. Então, vamos entender o que exatamente não está funcionando no Madrid e, se tudo continuar assim, quem pode substituir o treinador italiano no meio desta temporada. Problema número 1. Como conciliar Vinícius Júnior e Mbappé? Após a chegada de Mbappé ao Madrid, esperávamos que agora nosso ataque fosse parecer completamente diferente. Poderoso, que ninguém conseguiria lidar. Mas qualquer equipe consegue. Vinícius Júnior e Mbappé devem dividir as posições na ala esquerda. Mbappé já reclama que a função de centroavante não lhe convém, e esse desentendimento continua jogo após jogo. Estou curioso, será que Carlo tinha um plano para conciliá-los? Ou ele esperava que fossem apenas grandes jogadores que simplesmente devem se entender em campo, quem joga como, quem interage como? E essa química deveria acontecer por si só. A propósito, Mbappé é muito criticado, mas vemos que A. Ele se esforça, B. Ele regularmente cria situações perigosas. C. Ele simplesmente não consegue marcar. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, claro, ele começará a fazer gols. Esse não é o maior problema, mas não elimina a questão de como eles deveriam jogar idealmente. Ao mesmo tempo, a chegada de Mbappé, claro, trouxe outras dificuldades já na escalação inicial, sobre as quais devemos falar separadamente. Primeiramente, Carlo decidiu jogar com pressão alta nesta temporada, e essa pressão alta não se adequa ao Madrid atual. Qualquer equipe da La Liga espanhola, independentemente de sua posição na tabela, consegue lidar com essa pressão alta, e muito mais ainda na Liga dos Campeões. E o Lille conseguiu, e o Borussia também. Poderia ter lidado com isso se não fosse o segundo tempo desastroso para eles e bem sucedido para nós. E agora o Milan mostrou que isso também não é um problema. Vinícius Júnior e Mbappé estão em pontos muito altos. Eles não conseguem pressionar, estão completamente isolados. Deixe-me mostrar uma imagem para vocês. Veja como é a formação. Onde está Vinícius Júnior? Onde está Mbappé? E sabe o que isso me lembra? Isso me lembra o Paris Saint-Germain da temporada passada. Onde está Milan e Mbappé? Com o número 7, ele está muito longe. O que o Paris Saint-Germain alcançou, todos nós sabemos muito bem. E se o Madrid, diante de nossos olhos, se transforma no Paris Saint-Germain, que seja apenas isso. Por favor, apenas não isso. Isso se refere a 2 pessoas, mas ao mesmo tempo, vemos que a alta pressão do Madrid, nesses últimos meses, simplesmente não foi implementada. Ela simplesmente não está nos jogos. Ela simplesmente não funciona. E Carlo não está desistindo disso. Continua. A seguir, a mesma linha, que não funciona. Isso não é uma questão para o treinador, mas um problema que não está sendo resolvido. Toni se foi. Nós prendemos a respiração, porque não entendíamos muito bem como o Madrid se comportaria no meio-campo sem Toni. Esperávamos que nessa função, definitivamente seria Valverde, e ele lidaria bem com essa função. Eu acho que o jogador também esperava assumir esse papel, mas na verdade, ele recebe os mais variados papéis em campo, dependendo do jogo, dependendo da situação. Mas o mais afetado não é nem Valverde, mas sim Bellingham, que está extremamente insatisfeito. E vemos em suas ações em campo como ele começa a se descontrolar, como ele fica nervoso porque a temporada passada foi magnífica, ele marcava gols, ele dava assistências e agora, o que ele deve fazer? Exclusivamente na defesa. Ele joga na posição de volante, ele vai para os desarmes, ele atua na recuperação. Este não é o Jude, que era antes, e esse Jude, com essa função, claro, está se saindo o melhor que pode.
mas é evidente que ele não gosta disso. Então, essa substituição do Tony ainda não foi encontrada. E novamente, havia um plano do Carlo, ou isso também foi decidido durante os jogos. Vamos ver, se encaixar. Claro, quando não há resultados, surgem mais perguntas sobre a formação. Parece que surgiu uma equipe na qual Carlo acredita e a escala para cada jogo, não importa o que aconteça. Mínima rotação, apenas se ocorrerem lesões. Durante o jogo, as substituições também são bastante previsíveis. E olhamos para o banco de reservas. Em algum lugar lá no fundo desse banco, ou no canto do vestiário, estão dois jovens jogadores em quem temos esperança: Hendrik e Güler. Eles jogam apenas em grandes festivais. Apenas pensem, eles juntos passaram apenas 1 minuto em campo nos últimos 4 jogos. Eles simplesmente não têm a chance. Mesmo quando a equipe está perdendo, mesmo quando aqueles que jogam constantemente não estão indo bem, essa é a profundidade do banco. Aqui estão os jovens talentos, especialmente Güler e Hendrik. Eles já estiveram em campo, mostraram que podem jogar, que podem trazer resultados e agora estão sendo deixados de lado. Não é uma questão de por que não são eles. Por que não tentar algo diferente novamente? Podemos continuar. Porque no verão não compramos defensores, já que precisamos de um zagueiro central ou lateral, porque temos problemas totais na defesa. E de modo geral, porque todos aqueles jogadores da linha de defesa que conhecemos estão em uma forma tão horrível, quando o Madrid vai parecer bem funcionalmente? Essa também é uma pergunta que podemos fazer aqui. Se você tiver mais perguntas que eu não mencionei aqui, por favor, escreva nos comentários. E eu vou encerrar, porque todas essas perguntas são dirigidas exclusivamente à comissão técnica. E aqui estamos colocando a questão de forma clara. Carlo acredita tanto nesse elenco principal, em suas ideias, que elas devem realmente funcionar, mais cedo ou mais tarde. Ou porque ele não muda? Porque ele não procura? Porque ele não tenta? Porque ele não se esforça para corrigir o que não funciona a cada semana? Ou Carlo chegou a um impasse de forma natural, ou ele simplesmente não acredita mais em nada? Essa é uma pergunta muito importante. E se for assim, a demissão de Carlo não parece irreal. Eu não sei que outra motivação é necessária para jogar pela vitória no próximo jogo da La Liga contra o Osasuna, jogar para vencer com uma margem no Santiago Bernabéu e se recuperar dessas duas derrotas. É preciso se concentrar, os jogadores entendem isso. Carlos sabe disso porque a diretoria está insatisfeita. Os rumores estão aumentando de que ele pode ser demitido. Eu acho que aqui, deve haver uma vitória. Se isso não acontecer, eu já não sei o que pensar. O código promocional está na tela. O depósito aumentará 3 vezes. Você encontrará o link fixado nos comentários se quiser também jogar. Agora vamos imaginar o pior cenário. Não conseguimos corrigir nestes próximos 2 jogos e depois contra o Liverpool na Liga dos Campeões. Não está funcionando, nada muda. E Carlos se demite. Quem o substituirá? Quem pode assumir o Real no meio da temporada? Nosso plano, que está se desmoronando agora diante dos nossos olhos, é que Xabi Alonso venha, mas ele deveria ter chegado no próximo verão, completando o trabalho com o Bayer Leverkusen. Carlo Ancelotti também está passando por esta temporada e depois ocorre a troca. Eu não acho que Xabi Alonso do Leverkusen venha hoje, digamos em novembro ou dezembro. Isso ainda é pouco realista, provavelmente haverá uma busca por um treinador que finalize esta temporada, mas esta temporada não está perdida, porque ainda estamos na La Liga, participamos ainda da Liga dos Campeões, podemos lutar pelos playoffs, sim, e faremos isso, ainda temos todos os troféus pela frente. Portanto, é improvável que seja nomeado algum substituto, especialmente da estrutura de Madrid, onde trabalham treinadores promissores. Raul já está esperando sua chance há muito tempo. Também Arbeloa, que pode assumir a equipe. Também surgiu a última informação de que Solari pode assumir Madrid, mas me parece que tudo isso acontecerá ao longo desta temporada, para de alguma forma chegar até lá e ainda esperar por Xabi Alonso. Então vamos ver quem está disponível aqui. No mercado de agentes livres, temos os italianos Allegri e Sarri, temos Potter, temos Ten Hag, temos Xabi. Estou brincando, vamos sorrir um pouco. Não é possível permitir tantas emoções negativas assim. Na verdade, há apenas uma pessoa que pode assumir Madrid, se Carlo realmente deixar Madrid em novembro ou dezembro, se as coisas não derem certo. Essa pessoa foi vista antes do jogo Madrid-Milan. A aparição de Zidane causou um verdadeiro alvoroço entre os torcedores e sua terceira chegada a Madrid realmente pode acontecer. Após a saída de Zidane em 2021, ele não trabalhou com nenhuma equipe, rejeitou todas as propostas que recebeu e me parece, Pérez pode convencer Zidane, nesse caso, a assumir Madrid para levar esta temporada até o fim. Parece-me que o estilo de gestão de Zidane se encaixa neste caso quando é necessário animar a equipe, inclusive reunir o vestiário, que como vemos, já começa a apresentar problemas.
E muito se fala sobre isso que de fato está destruído. Zidane é a candidatura mais adequada. Discutimos o pior cenário possível, mas como torcedores do Madrid, claro, acreditamos que tudo vai se resolver. Continuamos acreditando que tudo vai se resolver. Se você não acredita, por favor, escreva nos comentários. Ficarei feliz em ler quais erros Carlo cometeu, se ele deve ser demitido e se sim, quem virá em seu lugar. Ficarei feliz em ler tudo. E também se inscreva no canal, dê um like neste vídeo se gostou. Em breve nos encontraremos. Até logo!